Hi, hello guys! Mais uma vez eu, professor Renato Baggio, aqui com você. Prazer imenso de estar aqui com você, porque essa é uma das grandes missões da minha vida, ajudar você a chegar onde você quiser. Até porque se você não chegar, eu também não chego, né? Como meu propósito é tornar o inglês relevante e fazer com que ele mude a tua vida de fato, que é te ajudando a passar num concurso público, se você não passa, eu não chego onde eu quero, então eu tenho interesse mais do que pessoal, tenho interesse profissional no teu sucesso, tá bom? Enfim, vamos lá. Hoje eu trouxe aqui uma banca famosa, a Fundação Carlos Chagas, e eu havia dito há uns 2, 3 encontros atrás, acho que quando a gente falou da banca Vunesp, lembra? Que a banca da Fundação Carlos Chagas gosta de trazer textos em inglês com questões em português. Deixa eu te dizer uma coisa, tá? Não é porque as questões estão em português que elas são mais fáceis, né? Mas existe uma pequena vantagem que o examinador nos dá quando ele faz isso. Você vai direto nas questões. Então, ó, olha que bisuzaço, que bizu importante nesse nosso encontro de hoje. Se você tiver uma prova de inglês com questões em português, leia as questões antes. Por quê? Porque ao ler as questões você já vai inteirado do que é o assunto do texto e algumas coisas que talvez você não saiba o vocabulário, o teu cérebro vai ajudar a deduzir mais fácil. Você vê uma palavra lá que é meio esquisitona, né? Em português mesmo, que você conhece. Nos itens, quando ela aparece no texto, fala, deve ser aquilo. Aí você consegue fazer essa dedução de vocabulário mais fácil pelo contexto. Então vamos fazer isso? Tá aqui, ó, fecha lá para você ver. Trouxe uma prova da Fundação Carlos Chagas para analista de desenvolvimento, olha só, né? Mas é uma prova que fala sobre o metrô de Londres. Tem tudo a ver. Aqui é para metrô de São Paulo. E aí olha só que interessante, ó, vou lá para as questões, tá? Ó, eu cortei o texto, obviamente você tá vendo aqui, porque ele era muito longo. Olha aqui, ó. Opa! Questãozinha em português. Então por que não ler? Por que não ler, né? Olha que importante isso daqui. Então ele diz assim, de acordo com o texto, o metrô de Londres, já sei que vai falar do metrô, tem a maior parte de sua rede subterrânea, inclusive nos subúrbios, né? Subúrbio aqui que tem a ver com bairro e tal, né? Ou começou a ser construído em 1855, mas só foi inaugurado em 1863. Questões desse tipo são muito legais, porque se isso aqui for verdade, o texto vai te apontar claramente isso, né? Números, dados. Ou ele deu origem à Metropolitan Railway, que hoje integra 2 de suas linhas. Bom, vamos ver se ele fala das linhas lá. E quando ele fala que hoje integra 2 de suas linhas, é porque isso aqui também é uma linha de metrô. Tá certo? Beleza. Ele atende até 5 milhões de passageiros por dia em 11 linhas. Caraca, 5 milhões de passageiros por dia, gente. É quase assim, 2,5 vezes a cidade em que eu moro aqui, Curitiba, só passando pelo metrô todo dia. Cara, é muita gente. Ou ele tem seu custo operacional financiado pelas passagens de seus usuários desde 2015. Note que essa aqui é uma frase que ela está tratando isso aqui como integralmente, ó. Tem o seu custo operacional financiado pelas passagens. Está dizendo que as passagens dos usuários financiam o custo operacional todo. Não falou que é uma parte, se ele não falou que é uma parte ou percentual, eu vou assumir isso aqui como integralmente, tá? E isso vai interferir no que a gente vai ler. Vamos dar uma olhadinha, vem comigo. The London Underground. Aqui, olha que interessante. Se você tivesse um inglês americano, você está familiarizado com o inglês americano, você já conseguiu livrar um problema teu só de ler as questões. Por quê? Porque ele fala do metrô de Londres. Só que nos Estados Unidos, metrô é subway. Na Inglaterra, metrô é underground. Então, só de ler as alternativas, caso você não soubesse o que é underground, você saberia, é metrô. Sacou porque é importante ler as alternativas? Então aqui ele está falando o metrô de Londres, tá bom? Underground é a mesma coisa que o americano chama de subway. Então tá bom, vamos lá. The London Underground, also known simply as the Underground, or by its nickname, the Tube, is a public rapid transit system serving London, England, and some parts of the adjacent counties of Buckinghamshire, Essex, and Hertfordshire in the United Kingdom. The Underground has its origins in the Metropolitan Railway, the world's first underground passenger railway. Vamos traduzir, vem comigo. Ó, o metrô de Londres, também conhecido simplesmente como, esse as é como o metrô, ou pelo seu apelido, o tubo, é isso mesmo, the tube. Por quê? Porque é um tubo lá por onde passa o trem, certo? Então esse é um nome bem popular em Londres, todo mundo fala, né? Onde que fica o metrô mais próximo? Você está andando em alguma região, você precisa acessar o metrô, né? Aí você fala the nearest tube, bem comum esse nome, tá? Ele fala que é o quê?
Ó, é um artigo tá pedindo substantivo. Já dei essa dica em outros encontros. O artigo pede um substantivo. Então eu vou buscar meu substantivo e volto, ó. Ele é um sistema de trânsito público rápido, servindo Londres, Inglaterra e algumas partes dos condados adjacentes de Buckinghamshire, Essex e Hertfordshire, no Reino Unido. Então ele atende Londres, atende a Inglaterra e algumas partes de alguns condados por ali, né? Aqui você vai ter castelos nesses condados, é muito bonito de ver. O metrô tem suas origens na Metropolitan Railway, que ele trouxe aqui como um nome próprio. O que é a palavra railway? Railway significa ferrovia, estrada de ferro. Então, posso traduzir como ferrovia metropolitana? Pode, mas estando em letra maiúscula, significa que esse é o nome próprio dela. E aqui eu quero chamar atenção para este pronome, para tudo, tá? O metrô de Londres tem sua origem. Ele é um pronome possessivo, aliás, suas origens, né? Origens de quem? Do metrô. Esse pronome it se refere ao metrô, tá bom? E ele fala o que ali na continuidade, então? Vamos ler? O metrô tem suas origens na ferrovia metropolitana, ou seja, na Metropolitan Railway, que é o quê? Ó, o primeiro metrô de passageiros, né? Ou a primeira ferrovia de metrô de passageiros do mundo. A primeira ferrovia do mundo de metrô foi de Londres. Londres criou o primeiro metrô do mundo. E aí ele diz o seguinte, ó. Opened in January 1863. Opa, tá dizendo que abriu em 1863. O que abriu? Então vamos voltar aqui, ó. Ele falou aqui, ó, que a primeira linha, o The World's First Underground, ó, a primeira ferrovia, né, que é a Metropolitan Railway, ela abriu em 1863. Anota isso do ladinho. Então ele diz assim: Opened in January 1863, it's now part of the Circle, Hammersmith and City and Metropolitan lines. The first line to operate underground electric traction trains, the City and South London Railway in 1890, is now part of the Northern Line. Bom, o ponto e vírgula marca uma nova oração, então a gente tem que cuidar com isso. Então olha o que ele está dizendo em nível interpretativo. Aberta em janeiro de 1863, ela quem? Volta aqui no texto, ó quem? A Metropolitan Railway. Ela é agora parte do quê? Da Circle, que é o nome de uma linha, Hammersmith and City, que é o nome de uma outra linha, e da linha Metropolitan. Ou seja, né, aquela primeira ferrovia lá, ela faz parte agora dessas três linhas. Detém, isso aqui, olhe como um bloco só. Tá legal? Três linhas, ou seja, três ferrovias. Aí ele põe um ponto e vírgula como se começasse uma outra frase, ó. A primeira linha a operar, o quê? Trens de tração elétrica do metrô. Que é qual? A City and South London Railway. Essa daqui é a primeira, tá? Em 1890, ela é agora parte da linha norte. Então é como se houvesse aqui realmente uma quebra no texto. E aí ele faz uma inversão. Ele podia começar a frase por dizer isso aqui, ó. A City and South London Railway é a primeira linha a operar trens de tração elétrica do metrô em 1889. E agora ela é parte da linha norte. Mas ele fez uma inversão na frase. Tá? O que deixa a frase mais rebuscada, mas a gente entendeu o que ela quer dizer. E ele continua dizendo assim no texto: The network has expanded to 11 lines and in 2017-2018 carried 1,357 billion passengers, making it the world's 11th busiest metro system. The 11 lines collectively handle up to 5 million passengers a day. Cara, matou a questão aqui já com essa frase, ó. Olha como é que pode. Vamos lá. Despite its name, only 45% of the system is underground in tunnels, with much of the network in the outer environs of London being on the surface. As of 2015, 92% of operational expenditure is covered by passenger fares. Pronto, matou outra questão aqui também. Ó, ele está falando o seguinte, vamos traduzir, daí a gente já vai vendo onde ele matou algumas questões. A rede expandiu. Opa, de novo esse tempo verbal? Sim. Toda vez que eu tiver has ou have, ambos, qualquer um deles, seguidos de um verbo no passado particípio, que é o que parece passado ali, tá vendo? Tem aquele ed, mas na verdade é o passado particípio. Você está diante de um tempo verbal chamado present perfect, que não pode ser traduzido ao pé da letra. Não pode. Então você está vendo que eu estou traduzindo ele como passado normal. Um dia você quer aprender mais sobre ele, vem para o meu curso. Ó, a rede expandiu para 11 linhas. E em 2017 e 2018 carregava 1,357 bilhão de passageiros, fazendo dela, do quê?
dessa rede. O que? O sistema de metrô mais ocupado, mais agitado, mais utilizado do mundo. E é o 11º sistema de metrô mais utilizado do mundo. 11th busiest, quer dizer, o 11º mais ocupado, mais agitado, mais utilizado. As 11 linhas juntas, coletivamente quer dizer juntas, elas atendem até 5 milhões de passageiros por dia. Aqui ele matou, né? Matou nossa questãozinha. Ele está falando que as 11 linhas atendem até, up to, cuidado, hein? Até 5 milhões. Não está dizendo que são mais de. E as provas gostam de ser exatas. Cuidado com isso. Mas tudo bem, está traduzido para você. Aí ele diz assim, apesar do seu nome, somente, né, qual nome? De ser uma linha de metrô, é um metrô, supostamente você já pensa em algo debaixo da terra. Apesar do seu nome, somente 45% do sistema está debaixo da terra em túneis, com muita da rede toda nos ambientes externos de Londres sendo na superfície. Ou seja, muita parte do metrô, o trem não está só debaixo da terra, ele passa por partes abertas. É isso que ele está dizendo, tá bom? Aqui a palavra environs, ela pode ser traduzida como arredores, enfim, ambientes, é esse tipo de coisa. E aí ele diz assim, as of 2015, ou seja, peraí, deixa eu pegar minha cartinha, meu marcador, aí, né? Então, mas eu quero marcador, aí. Então ele está dizendo que no ano de 2015, 92% dos gastos operacionais era coberto por tarifas dos passageiros. Opa, já matou outro item também, porque ele falou que é 92%. É todos os gastos? Não, 92%. Vou para a questão, já sei que a letra E está errada. A letra E está dizendo que, né, o metrô de Londres tem o seu custo operacional financiado pelas passagens. O texto falou que são só 92%. Aliás, é bastante, né? Mas não é integralmente. E aí, ele tem a maior parte de sua rede subterrânea, inclusive nos subúrbios, né? Veja o que o texto fala, que 45% está embaixo em túneis. Somente 45%. Então, posso dizer que a maior parte é subterrânea? Pronto, já invalidou. Ele começou a ser construído em 1855, mas só foi inaugurado aqui. Volta no texto, olha só. Aqui ele fala quando começou a ser construído, ele só fala quando foi inaugurado. Né? Então, a gente desconsidera. Ele deu origem à Metropolitan Way, que integra duas de suas linhas. Volte aqui, ó. Eu vou limpar o slide para ti. Ele fala que tem origem na Metropolitan, sim. Tem origem aqui, certo? Né? Sendo a primeira. Agora vamos ver o que ele fala aqui, ó. Que ela foi aberta e ela é parte de deixa eu limpar o slide também. Ela é parte de 1, 2, 3 linhas. 3 linhas. Aqui está falando de 2 de suas linhas. Poxa, você tinha que fazer esse entendimento. Atende de 5 até, olha aqui, ó, até 5 milhões de passageiros em suas 11 linhas. Olha o que a gente leu aqui, ó. As 11 linhas coletivamente atendem até, lembra que eu traduzi isso aqui como até 5 milhões de passageiros por dia, super validada essa questão, super validada. Então, se você tivesse dúvida nos outros itens, esta é tão óbvia que você acertaria de qualquer maneira. Mas veja a importância de você estar marcando no texto, entendendo as pausas e fazendo aquelas anotações que eu sempre recomendo. Vai anotandinho ali, ó. Então ele falou da Metropolitan Railway, daí ele fala na sequência que é composta de 3 linhas. Escreve do ladinho ali, ó, Metropolitan igual a linha tal, linha tal, linha tal, ou 3 linhas. Só ali você já teria eliminado um item. Então escrever o que o texto está falando em português ajuda você a entender todo o desencadeamento do texto e ajuda em questões como essa daqui, que são interpretativas, né? Interpretativas que, na verdade, você tem que sempre confrontar com a verdade do texto. Bom, tem dúvidas, tem sugestões? Quer me sugerir alguma banca do seu interesse? Pô, me manda as mensagens. Vou pedir com mais facilidade ainda o seguinte, tá? Eu não consigo monitorar todas as redes. A gente está no Facebook, no Instagram, a gente está no TikTok, a gente está no YouTube, tá? Mas se você me mandar uma mensagem, acha meu nome lá, que o meu Instagram, na verdade, não é meu, ele é da Merlin. Mas se você colocar lá, Renato Baggio, que na verdade o nome ainda é em inglês com Renato Baggio, me manda uma mensagem no direct, né, como se fala no português, tá? Me manda uma direct message, uma mensagem direta pelo Instagram, dizendo, professor, eu acompanho o teu canal, eu quero que você resolva a prova tal. Você não precisa nem só dizer a banca, se você quer que eu resolva um trecho de uma prova específica ou uma questão específica, manda um print lá para mim, me manda que a gente vai fazer de tudo para te atender. Te vejo na nossa próxima correção. Bye!